Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o Anthony Carmona, jogador venezuelano de 19 anos, que será o novo reforço do Galo. Já cheguei até a falar deste jogador aqui neste canal. Visto, neste momento, a mesma roupa para voltar a falar do Anthony Carmona, que é de fato um jogador bem interessante. De cara eu digo que está na linha das contratações que acho que os clubes brasileiros precisam fazer, que é a busca de jogadores oportunos, ainda que com idade avançada, no cenário futebolístico de outros países da América do Sul, ou de jogadores que são grandes promessas, que se anunciam e que precisam ser contratados bem antes de se destacarem, porque quando eles chegam na crista da onda, a coisa fica complicada, os preços são outros. Em geral, é assim que a gente faz, a gente chega no jogador quando ele já ficou conhecido, quando ele se destacou na Libertadores, na Sul-Americana, e aí fica muito caro, ou pelo menos quando ele vai para um confronto contra as nossas equipes e se dá muito bem no jogo. Então chega a proposta para o atleta. Neste caso, a busca do reforço mais jovem, né, mais desconhecido, né, tem melhorado aqui no cenário do futebol brasileiro. Algumas equipes têm feito isso. O Inter tem feito isso. O Palmeiras tem feito muito isso. E o Galo também começa a fazer o mesmo, né, buscando o Anthony Carmona. E acho que, de fato, nesse sentido, é um jogador bem interessante, é um reforço interessante, está na linha do tipo de contratação que acho que precisa acontecer. E acho, inclusive, que, do ponto de vista técnico, também é uma boa contratação. Antes de continuar, eu queria dizer que este vídeo é também uma espécie de vídeo homenagem e abraço para o Antônio Carlos, que é um dos membros do meu canal. Temos um clube de membros que eu gostaria que muitos de vocês que gostam do meu trabalho, apreciem o meu trabalho, pensem aí na possibilidade de se associar também, como fez o Antônio Carlos, a quem dedico também este vídeo, assim como para a imensa torcida do Galo, né, para outros também, mas sobretudo para a imensa torcida do Galo. Falemos então do Carmona. Como eu disse, 19 anos. Tem alguns detalhes interessantes no jogo desse garoto que chamam muita atenção. A primeira coisa que é bastante interessante é o fato de que, embora fisicamente não seja muito forte, ele consegue ter muita força. Ele não é muito forte fisicamente, precisa evoluir nesse sentido, acho que precisa de tratamento para isso. Um tratamento que o próprio tempo pode dar. Um trabalho físico, né, associado inclusive ao tempo, pode gerar no jogador. Ou seja, ele precisa assim, de uma melhor condição física, um porte físico melhor. Mas o que ele tem no físico atualmente faz com que ele tenha muita força, muita potência no seu jogo, sobretudo na condução. O que mostra que se ele ganhar um pouco mais de força física, ele de fato vai melhorar muito no futebol. Então é um garoto que tem um jogo muito poderoso nesse embate físico. Gente, é isso. Não é muito forte, mas é muito bom. Por quê? Sabe usar muito bem a força física que possui. Carmona é um jogador que foi considerado, vejam só, o melhor atleta em atividade no futebol venezuelano em 2020. É muita coisa para um garoto de 19 anos. No cenário futebolístico, em que bons jovens aparecem quase todos os dias, Carmona foi o melhor jogador da Venezuela em 2020, no jogo, num campeonato, num tipo de futebol em que a pressão sobre o jogador é habilidoso, o jogador que busca resolver as coisas do ponto de vista individual, a pressão sobre esse tipo de atleta tende a ser muito forte. E a resposta do Carmona a essa pressão foi das melhores possíveis, não somente em 2020, em 2019 também, quando ele é alçado à condição de titular da equipe do Trujillos lá da Venezuela. Ele é o jogador dessa equipe de Trujillos, que não é uma equipe que trabalha tão bem a canteira como outras lá na Venezuela, mas que apresenta aí o Carmona como um dos seus grandes jogadores. Estamos falando de jogador, gente, que joga dentro de campo como se fosse um veterano. E eu me refiro a isso no sentido de que ele tem uma leitura muito boa dos acontecimentos. Ele consegue ler muito bem o que vai acontecer no entorno do portador da bola e, nesse sentido, se antecipa muito bem. Ele tem um entendimento também muito bom sobre o comportamento dos zagueiros e costuma aplicar uma receita bem interessante, muito prática, muito eficiente, para dar conta dos problemas e dos desafios que a zagueirada vai colocar para o jogo dele. Estamos falando de um jogador que é canhoto,
joga de extremo, né, pelo setor esquerdo e também pode ser um ótimo lateral. Falemos dessa questão do extremo pela esquerda. No futebol moderno, tá ficando muito comum, virou uma moda e tá ficando muito comum, que o extremo jogue com o pé trocado. Então o extremo que é canhoto, ele costuma atuar pelo setor direito, e o extremo que é destro, ele tende a jogar naturalmente com o pé trocado pelo setor esquerdo. Isso está acontecendo de tal forma, está ficando tão comum, que os zagueiros estão começando a se adaptar com essa situação. E nesse sentido, quando surge um jogador que joga com o pé natural, como a gente fala, né, no setor esquerdo sendo canhoto, com o pé direito, no setor direito sendo destro, tá gerando problemas para o zagueiro não está sabendo mais o que fazer. No passado era diferente. Né? O cara sabia muito bem como lidar, né, com aquele cara que joga com o pé natural. Hoje não, hoje tá estranho, porque a gente encontra a maioria dos extremos joga com o pé trocado. O Carmona joga com o pé natural. Ele é um canhoto que joga no setor esquerdo. E tem gerado problemas para os zagueiros. Né? Ele é um extremo que consegue também trabalhar, não somente por aquela faixa lateral, mas ele consegue trabalhar também pelo setor, né, pelo corredor central. Ou em diagonal, né, partindo do setor do corredor lateral para o corredor central, buscando sempre ali a proximidade da área para tentar, gente, arrematar. O arremate dele de média e longa distância tem bastante pontaria, é um remate de muita qualidade, embora ele ainda o faça, na minha opinião, de forma muito menos do que deveria fazer. Mas é algo também para evoluir, ou seja, uma evolução que não vem numa qualidade que já tem no jogo, mas uma evolução que vem na percepção, né, sobre essa qualidade, para ativá-la, para qualificá-la ainda mais. Né? Então, o aconselhamento dos técnicos, né, para que ele faça mais, busque mais esse tipo de jogada, porque ele já sabe fazer muito bem, mas faz pouco, talvez por causa de confiança, talvez por causa do próprio técnico que acaba coibindo um pouco esse tipo de ação. Então ele tem um bom remate de média e longa distância, acho que pode tentar muito mais fazê-lo no seu novo clube, o Galo. Ele sabe, por exemplo, portanto, trabalhar como extremo e ele gera muita opção de jogo. Ele permite e aprofunda muito o dinamismo no setor de ataque com o seu jogo. Ele gera muito dinamismo. Mas ele acelera também, gente. Acelera a variação de jogo no setor de ataque. Ou seja, as variações de jogo são necessárias hoje no futebol moderno. É muito importante que a equipe tenha muitas variações do seu jogo lá no setor de ataque para surpreender os zagueiros. Às vezes os zagueiros vêm para o jogo já com uma leitura do que é a equipe que vai enfrentar. Né? O técnico já passou para ele dos pontos fortes e fracos dos principais jogadores do seu adversário. Né? E também de como a equipe vai se comportar dentro da partida, enfim. Importa demais no futebol moderno que existam variações, porque as variações elas dão conta das surpresas, né? As surpresas que podem incomodar a zagueirada, as surpresas que podem gerar boas situações de gol, as surpresas que podem levar uma equipe a fazer gols e vencer as partidas. Então, o Carmona, ele acelera muito essa variação, a variação de jogadas, né, no campo de ataque, a partir da forma como ele joga. Como é que ele joga? Ele joga, sobretudo, fazendo um drible em velocidade. Ele é um jogador de condução. Um jogador que tem muita condução em velocidade, ele é muito forte nesse quesito. Ele joga a bola muito na frente, não é um jogador, por exemplo, que dribla com um drible curto, ele tem um drible longo. Esse drible longo, né, no qual ele geralmente vence muito, né, tem grandes vitórias, a maior parte dos embates ele vence o zagueiro. Nesse drible longo, a gente vê a confiança do jogador, que joga a bola muito na frente, mas às vezes tão na frente que o zagueiro acha que ele não vai chegar. E aí o zagueiro se desconcentra e ele sempre chega. Ele é muito veloz, é muito confiante. Se não dobrar a marcação sobre ele, ele passa mesmo pelo zagueiro, deixa para trás e vai embora. Vai embora e aprofunda muito bem o campo. Ele tem essa característica de aprofundar muito o campo e fazer os cruzamentos não somente pelo alto, como também voltar, né, com a bola para o setor, para o centro do campo. Coloca muito bem a bola naquele setor do campo, que é o setor principal, né, para o remate dos seus companheiros. Também sabe trabalhar em diagonal, se aproximar da área, como eu disse, ali em diagonal. Se associa muito bem ali no setor de ataque. Então acho que é um jogador que tem aí muitas coisas para oferecer. O deslocamento dele pelo setor de ataque permite com que outros jogadores também tenham movimentações interessantes. Ele, embora a movimentação dele seja sempre muito em velocidade, né, ninguém sabe muito para onde ele vai. E isso gera muitas movimentações também de outros jogadores, né, porque esses outros jogadores acabam se movimentando também na busca de espaço a partir do comportamento dos zagueiros.
Como os zagueiros não sabem muito bem para onde vão o Carmona, eles acabam se perdendo um pouco na manutenção da linha. Isso gera, por exemplo, possibilidades para que outros jogadores do ataque também ocupem espaços interessantes. Isso tudo o Carmona favorece com o seu jogo, né, para a sua equipe, para os seus companheiros. Como eu disse, ele é muito veloz e ele pode cortar para dentro, né, ele pode manter a bola, né, por fora, né, correndo e mantendo o seu jogo por fora. O problema é que o zagueiro nunca sabe o que ele vai fazer. E quando é que ele vai manter o jogo, né? Caminhar com o jogo dele, né? Sempre reto, né? Ali pelo corredor lateral. Se ele vai cortar para dentro, se ele vai entrar em diagonal. O zagueiro não consegue entender muito bem isso. E é muito rápido, porque ele é muito rápido, né? Então eu acho que nesse sentido pode ser bem interessante aí para o Galo. Como um jogador que pode oferecer ali variações para a equipe do Cuca ali no setor de ataque. Bem, dizem que ele vai chegar para o Sub-20. Nesse sentido, eu acho meio complicado. Acho interessante comprar jogador jovem para o Sub-20 dos clubes, das equipes, né? A questão é que isso pode ser complicado quando o jogador ele já tem um grande destaque e ele vai chegar no clube, né, para ir novamente para a base. Ele já superou esse momento na carreira dele, embora ele vá para um clube diferente, num outro país, né, com um país muito mais poderoso economicamente hoje falando do que o seu país de origem. Uma equipe que é muito mais poderosa do que a sua equipe, o Trujillos. Então, como ele já, apesar disso, né, apesar dessas situações aí, ele já é um titular. E além disso, foi um grande destaque do futebol da Venezuela no ano passado, o melhor jogador do campeonato venezuelano. Então, de repente, ir para a base pode gerar aí uma necessidade. Não estou falando que está errado, mas gera uma necessidade, sim, obrigatória no caso, né, de qualificar a recepção para esse atleta. Porque no Galo a gente sabe que a recepção ao reforço não está tão boa. Era assim na época do São Paulo. Por isso, por exemplo, o Zarate não se adaptou tão bem, porque não houve uma boa recepção para ele ali. O comando, né, a comissão técnica não conseguiu gerar essa recepção legal para o Zarate, o que demorou muito aí para engrenar. O Carmona vai precisar também desse tipo de coisa se ele for para a base. Agora, se a gente pensar, por exemplo, o que é hoje a equipe do Galo, eu diria que o melhor talvez seja que nesse momento ele vá mesmo para a base. Por quê? Porque o Galo tem muito jogador para lado de campo já, né? Ah, Josa, mas um ou outro não está respondendo. Mas, gente, se o jogador não está respondendo, você traz um outro ali, né? Pode gerar, inclusive, ali um desconforto no elenco até para aquele que está chegando. Então você tem, por exemplo, o Keno, que joga na posição do Carmona, né? O Carmona pode ser um reserva do Keno, perfeitamente, né? Agora, tem outros jogadores também que podem fazer aquele jogo. Uma coisa interessante do Carmona, ele pode jogar pelo setor esquerdo. Pela forma como ele joga, eu acredito que ele também possa jogar de pé trocado pelo setor direito. Isso nunca foi feito na Venezuela com esse jogador. Nunca. Nem na base, né? Nem na base a gente via ele jogando e tal. Eu até achava que tinha, mas não, que acontecia, mas não acontecia. Ele joga mesmo, ele não é colocado para jogar no setor direito. Mas eu acho, vendo-o jogar, que ele pode perfeitamente também atuar, e muito bem, com o pé trocado pelo setor direito. E como ele é? Como lateral. Como ele atua como lateral? Porque ele pode ser um extremo, como eu disse, pode ser também um lateral. Recompõe muito bem, volta muito rápido, tem a leitura boa de como voltar, de como voltar e de quando voltar, porque são duas coisas interessantes e diferentes. A percepção da hora exata de voltar é algo de jogador experiente. Um lateral que é novo, geralmente ele não consegue entender muito bem isso, né? Então, às vezes se perde um pouco nessa questão, sobretudo no lateral mais ofensivo. O lateral defensivo, ele vai lá pro ataque e ele tá sempre pensando em voltar. E nessa, muitas vezes ele acerta mesmo. Mas aquele lateral com a verve mais ofensiva, nem sempre ele sabe o momento correto de voltar. Então tem que saber o momento exato de voltar. Isto acontece com os bons, né? Essa sabedoria acontece com os bons laterais, os mais experientes. O Carmona é muito bom nisso, ele sabe a hora exata de voltar. A outra questão é como é que eu volto. Então, às vezes não é voltar em linha reta, às vezes é voltar cortando um caminho pelo campo. E isso também é algo que somente os bons laterais conseguem fazer. O Carmona também tem isso, mas nisso precisa evoluir um pouquinho. Precisa evoluir um pouco mais, embora também não seja ruim nesse caso. O que eu acho é que o combate dele no 1 a 1 no setor defensivo deixa um pouco a desejar nesse momento. Ele precisa encontrar uma forma de combater melhor o portador da bola. Às vezes ele vai muito rápido para o bote. Às vezes ele demora muito para ir para o bote, ou seja, falta tempo para saber dar esse ataque ao portador da bola ali no setor defensivo. Este é um ponto negativo hoje do Carmona que requer aí uma evolução do seu jogo. Um outro ponto, na minha opinião, é que ele precisa aprender a trabalhar um pouco melhor diante de zagas fechadas numa situação de pressão ao adversário, não de contragolpe. Porque a gente olha para o jogo do Carmona e a gente percebe que ele é um jogador muito bom para a geração de contragolpe pelo setor esquerdo.
E também permitindo até mesmo que jogadores avancem pelo corredor central ou mesmo pelo setor direito, porque o que o Carmona é especialista em fazer, e foi assim toda a temporada de 2020, é fazer com que o time adversário inteiro fique muito preocupado com aquilo que ele está gerando quando ele corre e conduz a bola no contragolpe pelo setor esquerdo. Então, nesse sentido, muitas equipes se abriam, ficavam todas desconstruídas dentro de campo em virtude da grande preocupação que os defensores, né, mantinham, né, em relação ao jogo do Anthony Carmona. Então eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho que precisa aí gerar uma evolução, precisa ter uma evolução nessa questão de quando a equipe do Galo estiver trabalhando ali na frente, né? Ele não é esse jogador, por exemplo, de drible curto para conseguir driblar e fazer acontecer alguma coisa. Por exemplo, algo que o Keno tem, embora não esteja jogando muito bem nesse momento, mas é um jogador que tem essa habilidade do drible curto. O Carmona, nesse sentido, ele não ajuda tanto nesse momento, porque o drible dele realmente é muito longo. E numa situação de encurtamento de espaço, esse drible longo, né, perde consistência. Então nisso ele precisa evoluir. Mas eu diria para vocês que é de fato uma grande contratação, um jogador muito promissor, mesmo que venha para a base, venha para a equipe principal, tá, não deixa de ser uma grande contratação, até em virtude dos custos. E isso é muito importante também, gente. É um jogador que a Major League Soccer estava muito de olho nele, né? E chega muito barato para o Galo. E com um detalhe muito importante, mesmo jogando muito em 2020, ele não foi para a seleção da Venezuela. Ou seja, ele deverá ser um nome na seleção vinotinto futuramente, muito brevemente. O que significa que, uma vez que ele esteja no Galo, o passe dele vai realmente, os valores em torno dos seus direitos federativos vão aumentar muito rapidamente em função de chegar na equipe brasileira e, além disso, em virtude de ser um jogador que certamente estará na seleção da Venezuela. Então, ou seja, o Galo está investindo, né, em valores futebolísticos que podem chegar e ajudar muito a sua equipe. O Galo está investindo em valores financeiros futuros que também poderão ajudar muito a equipe, né, o brilhante galão da cidade do Galo. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.